Hoje eu vou conversar com o idealizador e criador do Cineclube Atlântico Negro, um espaço de reflexão e exibição de filmes que abordam a diáspora africana. Eu tenho o prazer de receber o cineasta e professor de audiovisual Clementino Júnior. Clementino, muito obrigado por ter vindo. Prazer. E você teve uma experiência, né, em Moçambique antes de se enveredar pelo Cineclube. Como é que foi essa experiência? Bom, na verdade foi praticamente o início oficial do meu envolvimento com o audiovisual. Eu pintou uma oportunidade de trabalhar lá. A sua formação, mas na área de design gráfico, é isso? Exatamente. Eu concluí bacharelado em desenho industrial na UFRJ e na época que eu estava correndo atrás de trabalho, na época que eu abandonei na formatura o curso, eu já desejava seguir o meu sonho, que era trabalhar com audiovisual, ser cineasta. Mas aquelas dificuldades, né? Eu não tinha enveredado por isso, não foi a minha opção na hora da universidade, achava que cineasta preto ia morrer de fome, ficava com aquela história de acompanhar o trabalho dos meus pais, ver a dificuldade que era da exposição. Então, para quem não sabe, Clementino é filho da atriz Chica Xavier e do ator Clementino Quelé, não é isso? Exatamente. E aí, aquela dificuldade de pessoas tão talentosas assim que não tinham aquele retrato merecido no espaço que ocupam na TV. E eu ficava naquela coisa, bom, vou seguir por outra coisa que eu gosto, que é desenho, fui por esse caminho e pintou uma oportunidade de trabalhar na primeira produtora com equipamento digital em Moçambique. E na época eu estava procurando profissionais no Rio, eles tinham um set de equipamentos que, por acaso, eu vinha estudando aquilo tudo naquela época e fui para lá para ficar 20 dias para ver se gostaria e poderia me adaptar e fiquei 2 anos e meio. E aí, como foi essa experiência de trabalhar com audiovisual em solo africano? A primeira coisa foi desmistificar muito do que a gente pensa sobre a África. Primeiro, de ter aquela certeza de que eu estava apenas em um país africano, que a África é um continente, é bom deixar claro isso. Deixar né? muito claro isso. De entender o que é a diferença de uma capital para o interior, de entender, dentro de um processo colonial, como vivemos aqui no Brasil, mas em dimensões muito maiores, como você vê os mesmos problemas de um país colonizado, em especial pelos portugueses, mas você vê os mesmos problemas acontecendo lá do que aqui, só que lá eles ficam muito mais explícitos por ser um país com dimensões menores, você está muito mais presente na capital do poder e trabalhando com publicidade, inclusive, para estatais. Então lá eu me iniciei como roteirista na agência de publicidade da empresa para a qual eu trabalhei, ao mesmo tempo que eu era o finalizador na produtora, fazia animação 3D, edição. Então, o produto que eu editava era o produto que eu criava na outra ponta, mas nessa época eu ainda não dirigia os comerciais, os institucionais. E isso eu consegui realizar quando eu voltei para o Brasil em 2000. E foi essa experiência que te motivou a criar o Atlântico Negro? Na verdade, esse sonho foi despertado na primeira saída minha do Brasil, que foi também em 97. Foi em janeiro de 97, eu tive uma oportunidade de ir a Washington, ganhei uma passagem para ficar uns 20 dias lá e estava buscando cursos de audiovisual. Foi na época que eu me formei e enquanto eu rodava por lá, não encontrei nada que não fosse tão bom ou melhor do que aqui e fiquei rodando muitos museus. E uma vez entrei no Museu de Arte Negra do Smithsonian e encontrei uma mostra de cinema africano. E estava passando um filme do Ousmane Sembène, que é um dos maiores cineastas da história do continente, senegalês, o Gawar. E o filme falado em Wolof e legendado em francês. E graças a Deus naquela época eu falava um francês muito bom, hoje em dia está atrofiado. E eu saí chapado daquela sessão e disse, gente, como consegue...
existe outras formas de narrativa, existe uma cultura que tem que ser mostrada, tantas culturas que têm que ser mostradas, existe um cinema potente na África, e nisso eu fiquei nessa vontade de compartilhar isso. Isso foi antes da experiência em Moçambique? Antes da experiência em Moçambique, logo no final daquele ano, e quando voltei em 2000 e comecei a fazer filmes, na época trabalhando muito em cinema de animação, eu já comecei a frequentar cineclubes que existiam na época. Pouco tempo depois comecei a conhecer o Mate com Angu na Baixada, tantos outros cineclubes, e isso chegou até 2006, quando eu já estava envolvido com a Associação Brasileira de Documentaristas, eu fazia parte da direção, e pintou a possibilidade de eu assumir o cineclube da ABD na Casa de Rui Barbosa. É uma sala de 280 lugares, sessões semanais aos sábados. Consegui botar 10 pessoas aos sábados à tarde lá, já era um esforço, mas foi uma ótima escola de cineclubismo e onde eu comecei a exercitar essa possibilidade de uma curadoria negra dentro dessas sessões. Então, daí não teve jeito, né? Foi pego pelo bichinho. Exato. Vamos ver aqui um pouquinho do seu trabalho. A gente não está enxergando, peraí. Na defesa desta terra, selei a união entre índios, negros e brancos, e virei o padroeiro deste chão. São Sebastião. O trem com destino a Gramacho vai sair da plataforma 12 linha L. Tenha atenção ao fechamento das portas. Ainda que eu revivesse como mais um homem do povo, entre tantos e tantos desse povo, meu desejo seria atendido. O santo, padroeiro do Rio de Janeiro, desta carioca nação, por mais tantos e tantos anos, mesmo ferido no corpo, na alma, no coração. Eu queria ser todos os dias o santo padroeiro da cidade maravilhosa da Guanabara, do Rio de Janeiro, para sempre, na vida e na honra, na glória, na oração. Eu quero ser do axé de São Sebastião. Esse é um trechinho, né, do teu filme Tião. A gente observa que parece que você tem uma preferência pelo texto em off e parece que o set é tua rua. Isso é uma característica do teu cinema? Isso é pensado? Não, eu acho que é pensado a cada trabalho. O Tião é um caso peculiar, porque ele foi o primeiro filme não 100% autoral meu. É o 15º filme dos 16 que eu fiz. E o Tião é um roteiro, um argumento original do Jefferson Pedro, um amigo meu, jornalista, que ele chegou para mim, estava atrás de mim, que tinha um roteiro que ele queria que eu visse. E ele me apresentou um poema, que era justamente o poema descrevendo esse retorno do São Sebastião ao Rio de Janeiro. E eu enxerguei nesse poema a possibilidade de se trabalhar com off. E quando a gente começou a fazer o filme, tentamos, assim, só ficou um trecho desse poema, só na abertura e no final do filme, porque sentimos que era um filme sensorial, essa relação do São Sebastião com a cidade. Mas já cabia uma apresentação e um discurso de encerramento pelo que é a conclusão do filme, né? E essa opção do São Sebastião Negro como uma outra forma de representatividade
desse Rio de Janeiro contemporâneo, o Rio de Janeiro das UPPs, o Rio de Janeiro que está vivendo uma crise institucional, uma crise ética, um genocídio em curso, que sempre acaba permeando os assuntos quando a gente fala da questão do negro no Brasil. Então, mas a gente percebe que a rua está muito presente em quase todos os meus trabalhos. Quase todos os seus trabalhos. Eu gosto do cenário vivo, tem uma cena do Tião que eu acho muito marcante do que é o meu estilo de filme. A gente gravando lá no pátio da Central, e ele vem, e as pessoas estão passando, são pessoas reais que estão passando, de repente vem um cara todo carregado com um saco, sei lá do que, e quando ele vê a equipe vindo atrás do personagem e vê o Tião todo vestido daquela maneira, ele chega, ó o neguinho, ó o cracudo aí. Eu absorvi isso no filme, isso é genial, porque eu esperava essa reação, eu esperava alguma reação do público, as pessoas ficaram mais tímidas no geral, mas esse teve uma reação muito espontânea. E isso é muito a característica, é o que dá a vida, dá a cor. Tem gente que me pergunta, às vezes, se Tião é um documentário. Porque a impressão que passa, né, as coisas são tão vivas, são tão reais, né, mesmo numa fantasia, que aí acaba dando esse efeito. Eu acho que esse que é o grande barato do cinema. O que direciona esse teu olhar para a rua? É justamente a vida que a rua traz, é aquilo que você não vai conseguir na interpretação de um ator, você conseguir essa relação espontânea. Ainda mais quando a gente faz filmes no Rio de Janeiro, que é uma cidade com todos os problemas muito viva, então obter essas reações da interação do elenco com a rua é maravilhosa. Eu lembro do meu documentário sobre o delegado, que nós fizemos um documentário com ele num dia que ele estava muito apressado, que a princípio ele não queria dar entrevista, depois falou. Tinha lá no morro, o tráfico estava lá em cima na esquina, todo armado, e eu não queria abrir equipamento do lado de fora, só entrevistei o do lado de dentro. Na hora que saímos junto com ele veio descendo a rua, e como eu estava com ele, que é um cara da área, eu vim filmando. De repente ele começou a fazer os trejeitos, começou a sambar, começou a vir driblando os carros e fazendo todo um charme, né, tirando uma onda para a câmera. E essas coisas são maravilhosas, assim, são coisas espontâneas que acontecem. A rua as pessoas se sentem mais à vontade na rua. E é o que eu tento trabalhar isso dentro da minha obra. E você, possivelmente, também se sente à vontade com isso, né? Com certeza. Gente, eu vou ter que ir para o intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente. Hoje eu estou conversando com o idealizador e criador do Cineclube Atlântico Negro, o cineasta e professor Clementino Júnior. Clementino, vamos ver mais um trecho aqui do teu trabalho? Perfeito. Paz, te procuramos pelos cantos, no sol, na chuva, no brilho das estrelas. Te procuramos em igrejas e sinagogas, te procuramos em todos os caminhos, em cada cantinho te procuramos aos amigos, perguntamos, não nos deram atenção. Às outras crianças perguntamos, e a sorrir nos disseram não. Ficamos cansados, rostos suados, adormecemos. Em nosso sonho vimos um anjo, sua harpa tocar, que nos perguntou sorrindo, o que estão a procurar? Procuramos a paz. Paz? Paz é ela que procuramos, é ela que precisamos encontrar. O anjo muito simples respondeu, a paz mora nos corações. Olhamos então para dentro de nós e choramos de emoção. A paz estava ali tão quietinha,
escondida no fundo de nosso coração. Por isso dizemos: procurem a sua paz, encontrem a sua paz. Então, essa história é maravilhosa. E quanto tempo que você ficou acompanhando, perseguindo para contar essa história maravilhosa dessa trocadora escritora? Essa história é muita história, porque começou em 2005, na verdade começou em 2004, quando amigos em comum que ajudavam a Sônia, né, vieram com várias fitas VHS, na época eu tinha gravador de DVD, para converter essas fitas para DVD para não se perderem, que as fitas estavam ficando muito antigas das entrevistas dela na televisão. Eu ainda não conhecia a história da Sônia na época, e quando comecei a assistir aquelas reportagens, eu fiquei encantado com a história dela, senti muito uma identidade, uma pessoa que batalha sozinha para fazer sua arte aparecer e contra um sistema que diz: esse espaço não é para você. E vislumbrei a possibilidade de um documentário. Na época eu ainda trabalhava com cinema de animação. E era para ser o meu primeiro documentário, o Anjo de Chocolate. Ainda não tinha o nome de Anjo de Chocolate, mas sabia que eu queria fazer um documentário sobre a Sônia. E quando apareceu uma Bienal do Livro, em 2005, fui convidado, eu já combinei com ela e fui gravar uma entrevista. Só que ela ainda, com aquela reserva do que ela controla muito o que ela quer passar da imagem dela. E eu vi que eu tinha um material que era muito idêntico a tudo que eu já tinha visto nas reportagens. Eu achei que eu não tinha um documentário. E quem muito me fez permanecer nesse documentário foi a Sônia. Então, no final das contas, foram 8 anos acompanhando. Foi o tempo que fez com que ela se sentisse à vontade para que você conseguisse tirar dela... Foi a construção de uma história, foi a construção de uma amizade. Em meio a isso, teve a revolução tecnológica. Comecei com esse documentário no início do digital, captando em fitas mini DV. As últimas cenas gravadas já foram em formato Full HD, em formato de alta definição. Então, quer dizer, a nossa vida mudou em 8 anos. Nossas batalhas permaneceram as mesmas. Sônia hoje está aposentada, ela não está mais como cobradora de ônibus, a gente ainda tem contato, tentando ainda publicar seus livros, se firmar como escritora, quando eu posso dar algum suporte a ela nesse sentido, assim, de como formatar o projeto, e a amizade permanece. Mas eu me identifiquei muito com essa luta dela. A persistência dela meio que alimentou também a minha persistência. Porque é uma luta que é muito cotidiana, muito presente na nossa vida, né? Muito presente, nada vem fácil para a gente, para conquistar esse espaço. Eu até fiquei muito mexido agora vendo esse trecho específico do documentário, porque quando eu terminei o documentário, e aquela coisa, construir a narrativa, né? Você já definiu num determinado momento que tem a história, como eu vou contar a história de uma contadora de histórias. E eu queria, de alguma maneira, narrar. E eu nunca conseguia trabalhar com a Sônia, ela narrando os próprios textos dela. E um dia eu cheguei em casa, lá na casa dos meus pais, e conversando com a minha mãe, eu disse: mãe, você toparia fazer a leitura de um texto para o documentário que eu estou fazendo? Ela: qual? Aí eu corri no computador, selecionei os trechos do Anjo de Chocolate, de um outro livro, e levei para ela. Aí ela: mas como é para ler isso? Aí ela começou a ler, eu disse: para tudo. Não, mãe, não lê mais nada não. E lá é também a casa, é o terreiro, né? Lá nós somos da Umbanda. E o único lugar silencioso que tinha para gravar era dentro do Gongá. Aí fui com ela para lá e em 10 minutos ela gravou todos os áudios em um único take. Eu, por sorte, estava com o gravador naquele dia e captei a narração dela naquele dia. E foi o complemento do documentário. Então, para mim, foi muito bom, não só a conclusão dessa minha história, essa relação de que eu também acabo sendo um personagem do documentário, que o Anjo de Chocolate é muito sobre o processo da construção do próprio documentário, mas a possibilidade, pela primeira vez, fazer um trabalho com a minha mãe. Isso que bacana isso, né? Eu imagino que não deva ter sido nada difícil trabalhar com a tua mãe, né? Que tua mãe é excelente atriz, é uma das grandes atrizes brasileiras.
Não é difícil, mas não é fácil, porque é algo muito pessoal, né? A gente lidar com algo que é tão forte, tão nosso, às vezes a gente não tem essa frieza técnica para trabalhar com uma pessoa que é sua referência, mas também é parte de você. Né? Eu sempre brinco que meus pais, né, são produtores associados dos meus filmes porque eles me produziram. Então... E sempre deve estar também patrocinando também, né? Que os pais sempre dão uma ajudinha, né? Exatamente, não é fácil. São 16 filmes feitos até o momento, com mais alguns aí correndo em produção. Tem filmes que estão em produção há 3 anos, outros que estão para começar e serem finalizados em breve. Mas sempre assim, eventualmente com o apoio de um financiamento coletivo só para fechar uma etapa da produção. Acabei de concluir um financiamento coletivo agora para o próximo filme. E é isso, vamos buscando outros recursos, porque falar do negro dentro do cinema ainda é um tabu. Não está na linha de interesse das curadorias, das comissões de seleção dos editais, não está na linha de interesse dos principais festivais de cinema, quando tem um filme. Aquele é o filme negro do ano, porque para eles poderem dizer que respeitam a diversidade, quando a produção melhorou de uma forma geral muito. Senão o Cineclube como Atlântico Negro não existiria, não estaria em atividade há quase 9 anos, porque tem produção para exibir. Essa cultura do Cineclube foi o caminho que você encontrou para poder continuar existindo enquanto cineasta? Você diria que é por aí ou não? Eu acho que o passo que eu dei de animador para documentarista e diretor de ficção e poder trabalhar a pauta negra, que não estava tão presente nos meus filmes de animação, se deu muito por causa do Cineclube Atlântico Negro. O fato de eu estar vendo e compartilhando mais esses filmes, essa cinematografia, me deu assim, a coragem para conseguir botar essas ideias de filmes com temática negra à frente de outras ideias, de outras pautas. E também discutindo, né? Eu imagino que essa discussão com o espectador, acho que isso também deve te trazer muito... É um feedback muito legal, deve te trazer muita inspiração nesse sentido. A discussão, que é a palavra muito... É uma palavra perfeita para isso, porque muita gente espera que o filme, ainda mais quando se trata de um filme, de uma temática tão específica, que o filme traga respostas. E eu costumo dizer, inclusive para os meus alunos de audiovisual, que se o filme não te deixa perguntas, você realmente... Porque a melhor experiência, e o cineclubismo tem muito a ver com isso, se você vai pegar mesmo, o cinema é uma coisa elitizada, mas quando você fala de geração Paissandu, quando você fala do cinema como cineclubismo como espaço de militância, é porque as pessoas terminam a experiência de ver um filme na sala escura e querem sentar para conversar sobre o filme, querem sair, querem ainda dar um tempinho para refletir sobre o que viram. Tem filmes que são impactantes, ainda mais os filmes recentes que temos visto de Hollywood sobre o negro, são filmes que você não assiste 13ª emenda e sai direto para comprar pão e que está na hora do lanche. Não, você ainda dá um tempo respirando, porque não é assim. Eu acho que em muitos casos fica reverberando assim muitos Exato, dias. Eu assisti semana passada um filme e ele está na minha cabeça ainda, né? E assim, ficou revendo na minha mente as cenas e isso quer dizer isso, né? Isso ele está evidenciando isso. Então, assim, é um processo que eu acho que deve ser muito bacana para o cineasta quando ele tem a oportunidade de ouvir, né, o espectador do trabalho dele. E o melhor que, por exemplo, em contrapartida da gente poder ter esse tempo de reflexão na sala escura para poder assistir o filme sem mexer em celular nem nada, mas ao mesmo tempo o digital, a web, está dando essa possibilidade do meu trabalho chegar além do que os festivais promovem, além do que uma curadoria predatória nos espaços de cinema comercial e da televisão te possibilitam. Então você tem um retorno imediato. Às vezes você está num festival onde você conseguiu exibir seu filme, 2, 3 pessoas vão vir falar ou criticar o seu filme e você tem um retorno. Aí quando você coloca um filme, minha última produção, Anamnese,
Coloquei para promover a campanha de financiamento coletivo do filme que eu vou fazer agora. E no final das contas ele engoliu a campanha, porque teve um impacto tão profundo que as pessoas compartilharam, foi matéria em jornais e tudo, então 3 mil Quem views. não assistiu, por favor assista, porque é maravilhoso. Eu fiquei assim extremamente impactado com esse filme e recomendo. Vai lá, dá um endereço onde as pessoas podem assistir esse filme. Sim, na plataforma vimeo.com tem o canal do Cineclube Atlântico Negro e no canal do Cineclube Atlântico Negro você consegue ver diversas produções, o Jurema, que é um documentário que eu fiz com a minha mãe, sobre o religião, trabalho, né? Sobre o uma ritual bebida, da Jurema, não é? exatamente, do ritual da Jurema de Caboclo, dentro de como é feita dentro do nosso ritual, que há várias maneiras de ser feita. Tem o Anamnese, tem o Felicidade, que é um documentário que eu fiz sobre a visão de felicidade dos moradores da Maré durante a ocupação das Forças Armadas para a instalação da UPP. É uma diversidade de assuntos. Normalmente, o negro e a periferia estão sempre presentes na pauta dessa produção desde que eu comecei o trabalho com o Cineclube Atlântico Negro. E é uma possibilidade assim de eu ter mais retorno sobre como essa produção está sendo impactada. Como eu falei, o Anamnese chegou a 3 mil visualizações desde que eu coloquei na web. O Jurema está em 35 mil. E não sendo uma plataforma popular como o YouTube, no Vimeo, isso é um sinal de que há um espaço para essa produção. Gostaria de estar exibindo nas telas, como já aconteceu, do Odeon, das salas comerciais, beleza, mas eu quero ter o retorno dessa produção, eu quero que as pessoas vejam o filme. Se ele não vai ter uma finalidade comercial, pelo menos ele tem a finalidade militante, que é chegar ao público. Isso é o mais importante, né? Fundamental. Mano, muito obrigado pelo que você representa, pelo teu trabalho, pela tua luta, que ela é extremamente relevante e com certeza está atingindo corações e mudando mentes, pode ter certeza. E que surjam outros para fazer isso, né? Não podemos ficar sozinhos nessa luta. É isso aí. Eu conversei com o cineasta e professor de audiovisual Clementino Júnior e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa, basta acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A importância da memória do acervo CUT, né, é fundamental, porque é preciso que a gente tenha registros históricos dos que nos antecederam, dos e virão, dos que aqui estão. E aí, quando a gente percebe que há todo um coletivo, do antes e o depois, trabalhando em prol de uma mesma causa, a gente consegue mobilizar mais e mais pessoas.